Estamos no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade. Esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação rumo ao 15º Intereclesial. É uma alegria muito grande estar aqui, saber que você aí na sua comunidade nos acompanha, que você compartilha, que você faz essa nossa mensagem chegar a muitos lugares. Nós estamos vivenciando aí o mês de maio, o mês mariano, e estamos conversando a cada dia com pessoas que têm essa vivência, né, em comunidade e também que ali percebem a importância da presença do feminino e a importância de Maria como esse sagrado feminino. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Chico Machado, que ele vem lá de São Félix do Araguaia, é um educador social, tem um trabalho ali com as comunidades, especialmente com as comunidades indígenas. Bem-vindo, Chico. Boa noite, Leoni, boa noite a todos e todas que nos ouvem. É um prazer muito grande sempre falar com vocês, daqui diretamente de São Félix do Araguaia, e a gente está junto aí nessa caminhada para a gente fazer acontecer a história do povo de Deus com muita luta, com muita garra, com muita disposição, sempre pensando naquilo que Paulo Freire nos dizia, no esperançar da caminhada. A resistência, a persistência, a insistência no esperançar de Deus. Você sempre escreve, sempre anima aí as nossas comunidades com os seus textos, né? Trazendo aí um pouco de luz para a nossa caminhada. E recentemente você fez um texto muito bonito, né? Que fala um pouco sobre esse mês de maio, sobre a presença feminina, também sobre Nossa Senhora. Então, essa nossa conversa vai se basear nesse texto, que depois também a gente vai disponibilizar, e conhecer um pouco mais aí da realidade onde você vivencia, um pouco da sua comunidade. E você começa o seu texto assim: devagar vamos percorrendo os passos do mês mariano. Maria é para nós um modelo de seguimento de seu filho Jesus, que entregou-se sem reservas ao projeto de Deus e também se faz intrínseca o discipulado de seu filho. A figura da mulher na história da salvação é decisiva, é Deus atuando na história. Então você traz aí essa presença de Maria, mãe de Jesus, companheira dos discípulos, mas também a importância, né, dessa presença feminina ao longo de toda a história dos cristãos e também nas nossas comunidades hoje em dia. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, com base na sua experiência, né, com aí do seu lugar, né, de educador, de escritor, né, de presente na comunidade, como que você percebe isso? E quando você escreveu essa mensagem para a gente, como que você se inspirou? Então, uma experiência que eu tenho feito nas redes sociais é essa comunicação através dos textos, né, que eu chamo de rabiscos, meus rabiscos diários, e sempre trazendo a temática do dia ligado à liturgia. Como nós estamos no mês de maio, e por excelência a igreja coloca o mês de maio como mês mariano, e mais do que nunca nós temos que olhar para a realidade da mulher. Tendo Maria de Nazaré, uma mulher simples, uma mulher da periferia, uma mulher que se entregou confiantemente nos braços de Deus, e através dessa entrega dela, ela foi fazendo acontecer a história de uma maneira muito simples, mas também muito decisiva. E aí a gente olha para essa caminhada dessa mulher e nós vamos ver que ela tem muito a ver com a nossa caminhada hoje de igreja. A nossa caminhada de igreja com o Papa Francisco, que tem sempre insistido na presença feminina, na presença feminista da mulher como construtora também do reino, como partícipe decisiva na caminhada de igreja. Isso não é nenhuma novidade, não é nenhuma novidade. Se a gente olhar para dentro das nossas comunidades,
nós vamos perceber que a participação das mulheres é absoluta, assim, no sentido de presença. Porém, não é uma participação de decisão, não é uma participação decisiva. Por quê? Porque ainda estamos vivendo numa igreja cuja participação masculina é decisiva. E aí não traz para dentro esta mulher, as mulheres, a exemplo do que foi Maria. E aí, quando eu fui escrever esse texto, eu estava me lembrando dos primórdios do cristianismo, sobretudo no domingo mesmo, né? No domingo da ressurreição, são as mulheres que tomam a iniciativa. Os homens estavam amedrontados, recuados, né? Temerosos, e as mulheres tomam a iniciativa. Num contexto de perseguição, num contexto de morte, em que o medo, sem dúvida nenhuma, estava presente nelas, no coração delas, na atitude delas. Mas elas não. Elas tomam a iniciativa e vão lá ver o que tinha acontecido, que Jesus falou que ia ressuscitar e elas queriam ver de perto essa situação. Então, se a gente for ver, desde o primeiro momento que Maria entra na história da salvação, através do chamado de Deus, a gente vai ver que essa mulher ela vai tendo passos assim muito decisivos no sentido de acompanhar essa caminhada. Não só na formação do filho, que foi muito importante. Ela além de gestar o filho no seu útero, né, ela trouxe no seu útero, no seu ventre materno, a semente de Deus, né, para gerar o filho de Deus. Ali ela já coloca assim à disposição, sobretudo naquela sociedade extremamente machista, cujo papel da mulher era secundário. A mulher não tinha participação efetiva e era relegada a um ser subalterno. Tanto que não tinha voz, não tinha vez. Quem tinha vez era o homem. Uma sociedade judaica fortemente influenciada pelo pensamento masculino, do patriarcado masculino. E essa mulher ela vai quebrando toda essa estrutura lógica e vai dizendo, não, eu estou aqui e vou participar, eu quero ser, né, uma forma de empoderamento, eu quero participar desse processo e vou participar desse processo. Ou seja, para ela não foi fácil tomar essa decisão. Aí, quando a gente chega, por exemplo, quando eu cheguei aqui na Prelazia em 1992, no início da década de 90, vindo de São Paulo, eu era padre redentorista na periferia de São Paulo, na zona leste de São Paulo, e eu vim parar aqui na Prelazia, a convite do Bispo Pedro, e quando eu chego aqui, eu vejo tudo aquilo que a gente sonhava enquanto participação da mulher na igreja, porque Pedro era um defensor intransigente da participação feminina na caminhada dessa igreja. Aí, quando eu vejo aqui na Prelazia de São Félix que as mulheres elas eram protagonistas do processo da evangelização, elas eram evangelizadoras como qualquer um dos demais homens, em pé de igualdade, eu fiquei assim fascinado. Falei, nossa, essa é a igreja que eu sempre procurei. E aí, dali para cá, dessa caminhada que a gente foi fazendo juntos, Pedro só mostrava, só confirmava para mim aquilo que a gente sabia que ele fazia, que era que ele pensava. Num dado momento, por exemplo, em 1993, início do ano de 93, nós tivemos uma assembleia aqui no centro comunitário, que é aqui, próximo da minha casa, aqui na beira do rio, o Centro Comunitário de Irene, uma assembleia, e aí nessa assembleia as mulheres encurralando Pedro, cobrando assim mais participação delas na caminhada desta igreja. E Pedro, de cabeça baixa, ouviu tudo, e aí no final da fala delas, ele se ajoelhou na frente de todo mundo que estava ali, se ajoelhou e disse, eu vou me converter, mas vocês precisam me ajudar.
Quer dizer, eles já tinham uma visão que a mulher era protagonista, mas ainda faltava algo, porque no interior nosso, masculino, funciona dessa forma. Eu, como religioso redentorista, fui morar numa comunidade mista. Quando isso é possível nas nossas congregações religiosas? Sempre mora a comunidade ali, ela com ela mesma, não a comunidade mista. E você não imagina o quanto que eu aprendi com essas mulheres nessa caminhada de igreja. E vi que dentro de mim funcionava o, o patriarcado machista, a misoginia toda, né? De uma visão de vida religiosa que não consegue perceber essa realidade da não participação feminina e feminista do coletivo das mulheres. E aí eu fui aprendendo nessa caminhada. Pedro foi assim para nós, foi assim um grande formador dessa opinião nossa, porque a partir de então a gente não poderia ser mais o mesmo. E quando a gente vê Pedro ali joelhado diante daquela assembleia, pedindo perdão e dizendo: não, eu vou chegar lá, vocês me ajudam. É diferente. Quando é que você vai ver um bispo numa situação dessa, diante das mulheres, dizendo: não, eu errei, eu reconheço. E não tinha errado nada, era questão minúscula. E eu pensava assim comigo: gente, se esse pessoal percebesse a igreja lá fora como funciona, eles não estariam colocando Pedro nessa sinuca, nessa berlinda. Mas ele aceitando passivamente, dizendo: não, gente, a nossa igreja precisa caminhar. E aí nós fomos vendo que todo o processo dessa caminhada, a igreja, rede de comunidades, não é igreja naquela estrutura paroquial, piramidal, hierárquica, mas uma igreja constituída de redes de comunidades. A gente vai perceber que as mulheres não eram somente participação em número, mas era participação também efetiva e afetiva e decisiva na caminhada dessa igreja. Então, quando eu estou escrevendo agora esses textos, e nesse mês agora eu estou falando disso, a gente tem como suporte para pensar dessa forma as primeiras comunidades cristãs. Não pense vocês que as primeiras comunidades cristãs não tinham participação feminina. Pelo contrário, eram participações efetivas, decisivas. Muito embora a narrativa bíblica não traga muitos relatos da participação dessas mulheres nesse contexto das primeiras comunidades cristãs, sobretudo no primeiro século do cristianismo. A perseguição ela foi cruel para com esses primeiros seguidores. E se não fosse a participação feminina, se não fosse a contribuição das mulheres, eu tenho dúvida se esses homens teriam coragem, teriam força. É claro que eles receberam também o Espírito Santo, né? Daqui um dia nós estaremos em Pentecostes. Receberam a força do Espírito Santo. Mas as mulheres foram decisivas no processo e os ajudaram na construção dessas primeiras comunidades. Que é o que ocorre nas nossas comunidades hoje. Tira a participação dessas mulheres. Eu digo número. Tira o número dessas mulheres participando na caminhada das nossas comunidades. Vai ficar uma pequena minoria branca, né? Os homens lá, quer dizer, elas são ainda o que falta, e é isso que o Papa Francisco tem insistido muito, é trazê-las para o centro. Quando você traz assim, né, que o Papa Francisco, ao longo do seu pontificado, também está nesse texto, né, para desespero da hierarquia patriarcal e machista, ele tem feito um esforço muito grande para fazer valer o protagonismo feminino.
né, que para ele as mulheres são protagonistas de uma igreja em saída. Então, como que você tem percebido aí, né, tanto essa fala do Papa Francisco nesse sentido, mas também aí na sua comunidade e em todo o Brasil, essa presença feminina, tanto na igreja como na sociedade nesse momento? Leoni, pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Para nós aqui fica até difícil a gente falar sobre isso, porque essa experiência nós sempre vivemos, nós sempre vivenciamos. As nossas comunidades são levadas pelas mulheres, não somente na participação delas, mas também como processo de decisão e contribuição decisiva delas. Pedro ele deixou esse legado de uma igreja que tem um rosto feminino, a exemplo de Maria, que ele chamava da comadre de Nazaré. Essa comadre de Nazaré, ela está viva e presente, atuando na vida das mulheres de nossas comunidades. Nós não temos dificuldade alguma de, por exemplo, ouvir o Papa Francisco falar que as mulheres elas são as protagonistas de uma igreja em saída, de fato. Sem as mulheres, nós não teríamos construído essa igreja que nós construímos aqui na Prelazia de São Félix. Não somente da participação delas, enquanto das comunidades do campo, da cidade, indígena, quilombola, mas também dos agentes de pastoral feminino, que constituem um grande número das pessoas que nos ajudam nesse processo de fazer essa igreja com esse rosto feminino. Então, quando o Papa vem com essas ideias e ele está fazendo um esforço muito grande no sentido de quebrar essa estrutura hierárquica que é muito rígida e muito conservadora, e enfrentando muita resistência, da nossa parte, não. Da nossa parte, nós vimos como um ganho muito grande para nós. Porque imagina o Papa agora falando a linguagem que nós falamos na Prelazia de São Félix. Então, para nós não teve nenhuma dificuldade, por exemplo, nesse último sínodo, né, da questão de falar das mulheres, de trazê-las para o centro e fazê-las protagonistas do processo. Nós não tivemos essa dificuldade. Tanto que nas nossas comunidades, por exemplo, as mulheres fazem a leitura do texto do Evangelho. Você vai falar assim, mas é mínimo. Tá, mas as mulheres também comandam as celebrações. Nós temos na catedral, por exemplo, uma mulher que celebra com a comunidade. Quer dizer, uma catedral, como a Catedral de São Félix, nas outras catedrais que você vê por aí, você não vai ver esse tipo de atuação. Então, para a gente, na nossa caminhada, Pedro deixou esse legado e a gente faz questão de levar adiante. Quer dizer, nós não estamos revolucionando a estrutura da igreja. Pelo contrário, nós estamos voltando naquilo que foi a igreja das primeiras comunidades. A igreja que a gente chama do caminho, né? Eles eram chamados como seguidores do caminho. Seguidores de Jesus faziam parte da igreja do caminho. Nós fazemos essa experiência da igreja do caminho. Nós queremos ser essa igreja feminina, com essa participação feminina. Quando a gente volta para a questão indígena, a gente vai ver a mulher, e aí eu quero trazer a mulher Chavante, que é uma mulher que tem uma participação decisiva na comunidade, muito embora, se você olhar de fora, você vai perceber que parece que é uma comunidade machista, mas você vai perceber que não. Por exemplo, a mulher Chavante, quem faz o cultivo da terra, planta, prepara a terra, joga a semente e faz o plantio, é o homem. Ele que faz todo esse trabalho. Ele faz o trabalho e aí, quando chega na época da colheita, ele não pode colher. Quem é que colhe? A mulher. Porque na concepção do povo Auê, o povo Chavante,
eles perceberam o seguinte, que a mulher, como ela é geradora de vida, ela traz a vida no seu interior, no seu útero, no seu ventre, ela também que é capaz de colher os frutos. E esse fruto que ela colhe é um fruto muito mais saboroso e muito mais é, rico em proteínas. Quer dizer, é um fruto que a natureza melhor produz. Eles não colhem. Quem colhe é a mulher. Então, com isso eu aprendi. Eu fiquei pensando comigo, gente, olha, como que a sabedoria da ancestralidade, né, do povo ancestral, eles têm muito a nos ensinar. E aí, convivendo com as mulheres no dia a dia, você vai perceber que a mulher ela tem uma participação decisiva na caminhada da comunidade. E que não é o homem que faz a função. Por exemplo, de educar a criança. Quem educa a criança é a mulher. Ela faz todo o processo da educação. Um dia eu estava na aldeia e, de repente, eu vi uma mãe lidando com a criança e ela me chamou e falou assim, você não pode fazer do jeito que você faz. Eu falei, mas qual que é o jeito que eu faço? Você fala com criança em pé. Você não pode falar com criança em pé, você tem que falar com criança abaixada. Porque se você fala em pé, passa por cima. Se você fala abaixado, você fala na altura da criança. E ela olha nos seus olhos e entende o que você está falando. Olha que sabedoria das mulheres. Já imaginou isso, a gente trazendo essa experiência dessas mulheres indígenas para dentro das nossas comunidades? Claro que não, aqui nós não fazemos nenhuma evangelização com os povos indígenas. Não se trata de evangelizar os povos indígenas, mas se trata de ser presença com eles na luta deles, onde eles estão. Quando eu cheguei a primeira vez que eu fui entrar numa comunidade indígena, lá em 1992, Pedro me chamou no canto e falou assim, Chicão, lembre-se, você vai entrar para o meio dos indígenas, mas não como padre. Você vai entrar como agente de pastoral. E você não vai estar lá para celebrar ou para evangelizar. Mas você vai estar lá para descolonizar, desevangelizar. Olha que riqueza. Quer dizer, a gente olhar para a realidade dos povos indígenas, da mulher, principalmente, que é o tema que a gente está falando aqui, e aprender com essas mulheres. Há uma riqueza muito grande que a gente vai aprender, nos mínimos detalhes, nos pequenos detalhes. A gente precisa, e aí a gente vai, na convivência, são 30 anos de convivência, na convivência você vai percebendo que a sensibilidade sua aflora muito mais para captar os pequenos detalhes da convivência. E a mulher tem muita riqueza que a gente tem que ter essa sensibilidade para captar os pequenos detalhes. Quando eu estava escrevendo, por exemplo, o texto de Maria, no mês mariano, eu estava falando, né? Mulheres, deixa eu até ver aqui um pedaço que eu falei, né? Sem o protagonismo feminino e feminista, a igreja não teria alcançado a desenvoltura, provavelmente não teria alcançado a desenvoltura que adquiriu num período de intensa perseguição. Ou seja, se você analisar do ponto de vista da relação de Jesus com as mulheres, você vai perceber que ele sempre ia até elas para ouvi-las, consultá-las. E elas passavam as informações para Jesus. Olha que riqueza! Já imaginou se todos nós, agentes de pastoral, todos nós, agentes de pastoral, tivéssemos essa preocupação de aprender com as mulheres? Nós não sabemos nada das mulheres. Eu sou de uma família de 13 filhos, 10 mulheres e 3 homens. E aí eu estava analisando, há um tempo atrás, analisando a minha relação da infância no meio dessas mulheres. Eu digo para você, o que eu sou hoje
o que eu vinha a ser e o que eu sou hoje, eu devo à participação dessas minhas irmãs mulheres, porque elas me ensinaram muito. E aí eu fui fazendo assim uma retrospectiva da minha vida. Os momentos de maiores decisões da minha vida, eu fui percebendo que tinha a participação dessas mulheres. Foi assim também no grupo de Jesus. Ele tinha essas mulheres muito próximas dele. Não é à toa, aí no texto eu coloco isso, que ele faz questão de fazer a revelação primeira da ressurreição para uma das mulheres. Quer dizer, ele reconhecendo que o feminino que trouxe, que gerou a vida dele, que trouxe ele para aquela perspectiva histórica da humanidade, ele se retribui esse carinho, revelando a elas a primeira aparição do Cristo ressuscitado. Olha que riqueza de detalhe. E assim é na igreja, nós precisamos fazer isso também com as mulheres. Nós das SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, sempre teve como base mesmo ali, né, quem está à frente das comunidades, a maioria são mulheres. Nós estamos aí preparando o 15º Intereclesial, que vai acontecer em Rondonópolis, e ele tem como tema, né, SEBs, uma igreja em saída, na busca da vida plena para todos e todas. E o lema, vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. E esse novo céu e essa nova terra, né, essa criação, com certeza ele passa também pelo feminino. E aí as comunidades de todo o Brasil já estão se preparando para esse momento. E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente como que está aí a preparação, se vocês também já estão começando a vivenciar, né, as expectativas em relação tanto a esse tema, esse lema, como também da realização do encontro, que é o nosso primeiro encontro aí pós-pandemia, então é tudo muito novo para a gente, mas que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Esse encontro nosso da SEBS está sendo visto como uma grande expectativa para as nossas comunidades. Muita, muita, muita expectativa mesmo. Sobretudo nesse contexto de pandemia. Quer dizer, vai ser o primeiro encontro pós-pandêmico, né? Pós-pandemia. E aí nós estamos assim, trabalhando com muito carinho, porque são muitas pessoas que querem se fazerem presentes nesse encontro de SEBs. E a gente tem que falar assim, não, gente, nós temos que ver. Por quê? Porque nós ficamos muito tempo isolados, né? Quer dizer, 2 anos, assim, praticamente sem ter contato, e os nossos contatos eram com muito cuidado, as nossas celebrações com muito cuidado para não disseminar o vírus e ter cuidado para não infectar as pessoas, enfim. Então está sendo uma expectativa muito grande. E é um sonho para muitas pessoas. Não, eu quero estar presente, eu quero ir, eu quero ir. Assim como a nossa Romaria, né? Romaria nossa também nós tivemos que adiar e vai acontecer agora em julho, dias 16 e 17 de julho. Até para a gente que já participou das outras Romarias, a gente fica assim pensando, meu Deus, como é que vai ser esse encontro? A gente nem tem ideia de como pode ser esse encontro depois desse contexto que nós passamos. Assim também o encontro de SEBs. A gente está aqui, mas assim numa expectativa muito grande, imaginando, gente, como é que será que vai ser? Nós vamos ter a mesma espontaneidade dos outros encontros de SEB, a gente vai poder chegar, abraçar e sentir o outro e relacionar e comer as coisas juntos e rezar juntos. Enfim, estamos nessa expectativa, estamos preparando sim. Estamos preparando e assim com a vontade muito grande que venha logo, que aconteça logo, porque é como se um sonho passasse a ser realidade, porque a gente não imaginava que fosse acontecer mais dessa forma, do jeito que a gente estava vendo.
Então, assim, nas nossas celebrações, nas nossas comunidades onde a gente tem caminhado, tem gerado essa expectativa muito grande. E eu digo para você, vai ser um senhor encontro. Acho que nenhum outro encontro escreve isso que eu estou falando para você. Vai ser o encontro, porque nós vamos viver um momento de sonho, naquela visão de Rubem Alves, um sonho que está se tornando realidade naquele contexto ali, porque a gente não imaginava que fosse poder sonhar juntos, né? Sonho que se sonha só pode ser por ilusão, mas sonho que a gente sonha juntos é sinal de solução, já dizia o nosso menestrel Zé Vicente, cearense. Mas é isso, nós estamos nos preparando e pode contar com a gente, assim como na Romaria. Você falou que estava vindo na Romaria, né? E está conosco aqui na Romaria. É tanta coisa que vai acontecer nessa Romaria, por exemplo, na Romaria vão vir pessoas que nunca tiveram presentes, porque essas pessoas querem vir aqui em São Félix para a gente estar junto aqui, que o cemitério aqui vem do lado de casa mesmo, na beira do rio, para a gente sentir um pouco da energia que brota daquele túmulo, daquele bispo, poeta, profeta, nosso Pedro aqui do Araguaia. Então, vai ter encontro aqui dos padres da caminhada também, depois da Romaria, e nós vamos estar celebrando, se você estiver aqui junto conosco, nós vamos estar celebrando aqui no túmulo dele, graças a Deus, e pegando um pouco da energia de Pedro para a gente levar para as pessoas, para renovar a esperança, porque nós temos uma caminhada muito grande nesse ano de 2022. Vem as eleições, a gente vai ter que mudar o rumo da história desse país, porque nós precisamos reconstruir esse país. Nós não conseguimos mais viver com tanta devastação. E nós aqui da Amazônia, muito mais, né? Porque nós precisamos revitalizar a Amazônia, porque a floresta em pé é muito mais interessante do que a floresta por terra, como diz os indígenas. Vocês são muito loucos, vocês destroem aquilo que dá vida para vocês. É realmente muita coisa acontecendo, né? Essa é a beleza da nossa igreja, né? E assim, em tempos tão difíceis, a gente se renova e esse esperançar, ele se faz mais forte, né? Assim mesmo, o povo de Deus, ele sempre se renova. Então, nós estamos nos preparando para o 15º Intereclesial, também estamos nos preparando para a Romaria dos Mártires, agora em julho. E é isso então, Chico. Eu te agradeço imensamente a participação. Com certeza a gente vai gravar aí mais um programa falando especialmente desse momento da Romaria, falando desse estar próximo aí, né? Como o Zé Vicente traz para a gente, onde está plantado Dom Pedro, né? Então, eu tive na última Romaria e pude conhecê-lo pessoalmente. Então, agora eu vou, né? Para conhecer ali onde que ele está, né? E assim, é muito emocionante para a gente. Só de falar, a gente já sente essa emoção. E eu gostaria que você deixasse para as nossas comunidades, para esse povo que está se preparando, além de uma história que você tem aí, que você quer nos contar, também uma mensagem, né? Motivando e animando o povo a não desanimar. Exemplo de Maria, né? Ali no Magnífica, anunciando e denunciando e esperançando. Então, é o momento da sua mensagem. Gente querida, gente muito boa, gente das nossas comunidades. É muito bom a gente estar juntos. Esse tempo de pandemia mostrou que a gente, distante, a gente vai perdendo as forças, vai perdendo o sonhar e vai perdendo também a esperança. Eu queria que vocês pensassem muito bem nessa nossa caminhada, que procurasse aproveitar desses momentos que a gente vai estar juntos, seja no 15º Intereclesial, seja na nossa Romaria, que pensasse com muito carinho para a gente renovar essa esperança, de buscar força nos nossos companheiros e nas nossas companheiras. Sozinhos nós não vamos muito longe, mas juntos nós podemos construir um outro
uma outra sociedade, um outro mundo, um outro Brasil. Com a participação, essa entrega de cada um, por mais insignificante que a pessoa possa imaginar que seja, essa participação ela é fundamental para o processo acontecer. Como dizia uma canção de um amigo meu, mineiro, ele diz: 1 mais 1 é sempre mais que 2. 1 mais 1 é sempre mais que 2. E que nesse esperançar do nosso encontrar, ele possa vir recheado, então, de muito carinho, de muita ternura e de muito esperançar, para que a gente possa sonhar, como diz Pedro. E aí, antes dele morrer, ele insistia muito nessas 4 palavras. Ele falava: é preciso ter muita fé. Fé. Mas a fé não é fé qualquer fé, mas é uma fé encarnada, uma fé pé no chão, uma fé que se caminha na estrada com Jesus. A fé sem a esperança, ela também não vai muito longe. Então, a fé tem que ser acompanhada da esperança. A terceira palavra era uma palavra muito própria de Pedro. Ele falava da teimosia. É preciso a gente ter a resistência da teimosia. E aí, por final, a utopia. Mas não é qualquer utopia, é a utopia do reino. Nós precisamos pensar na utopia do reino, para que com a nossa fé, com a nossa participação, com o nosso sonhar, o nosso esperançar, nós possamos revolucionar o mundo, revolucionar as nossas relações, para que a gente possa construir o reino. O reino que Deus quer que aconteça agora, começa agora, tem uma projeção para o futuro, mas começa aqui e agora, nesse lugar onde nós estamos. Conte sempre comigo, pode contar comigo, eu estou aí sempre colocando os meus rabiscos aí nas redes sociais. Quem quiser acompanhar aí, só vê lá no Chico Machado, que vai ter lá os textos de cada dia, sempre refletindo a temática da liturgia do dia, sempre relacionada com a temática do dia, seja histórico, seja da comemoração, como hoje, por exemplo, eu falei caminho da libertação. Nós falamos do 13 de maio, que é a tão falada, né? A libertação dos escravos da escravidão, nada disso. E o 13 de maio de Maria, Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora de Fátima. Conte comigo, com as minhas orações, com a minha força, a minha presença daqui do Araguaia, junto com Pedro, levando adiante o legado dele. Um abraço a todos e todas. Nós te agradecemos imensamente, aí, não só por hoje, por essa participação tão boa, tão gostosa de estar aí nessa conversa com você, mas também por todos os dias aí, pelo seu protagonismo e nos mandar o seu texto, né, sempre tão pertinente e que nos traz muita luz. E eu agradeço imensamente também a você que nos acompanhou, que nos acompanha aí no programa Diálogo em Comunidade, né? Peço que compartilhem esse programa, que façam nossa mensagem chegar aí a muitos lugares, que nós da equipe do Comunica 15 estamos aí, né, nessa luta de fazer conhecer essa mensagem aí rumo ao 15º Intereclesial. Um abraço a todos e até o próximo domingo.